Gabigol tá suspenso por não querer fazer xixi na frente do fiscal antidoping? É isso mesmo? Mais ou menos. É um pouquinho mais do que isso. Na verdade, o que se tornou notícia foi que o Gabigol ele dificultou a realização do exame porque, enfim, ele precisava urinar e ele não queria mostrar a sua genitália para o fiscal, que é uma obrigação dele, de todo atleta que faz exame antidoping, mas teve um pouquinho mais do que isso. O Gabigol ele também foi sorteado, vamos dizer assim, porque a escolha é aleatória, para poder fazer o exame de sangue, que se chama passaporte biológico. E ele criou algumas implicações para isso, porque ele já estava fazendo exercício e, segundo as regras, ele precisa esperar 2 horas, ficar de repouso 2 horas para então poder fazer o exame de sangue. Só que aí ele quis descansar, ele quis almoçar e, segundo consta na denúncia, ele tentou de alguma forma sair das vistas dos fiscais, o que é proibido. E também, para poder fazer o exame de urina, ele não precisava esperar essas 2 horas de descanso. Ele podia fazer de imediato e que ele foi postergando. Então, segundo me contou um membro do Tribunal de Justiça Antidopagem, que foi que puniu o Gabigol com 2 anos de suspensão, o Gabigol ele foi punido aí pelo conjunto da obra de todo o procedimento que ele fez ao longo desse dia que aconteceu em abril do ano passado. E a pergunta que não quer calar, como é que o Gabigol vai recorrer nesse caso? Tem alguma expectativa? A defesa do Gabigol agora vai para a Corte Arbitral do Esporte, que é um órgão internacional que fica lá na Suíça. Só que esse recurso não vai ser rápido, porque o primeiro passo é esperar que o acórdão, que é a divulgação do resultado do julgamento, seja publicado oficialmente. Como nós vamos ter a Páscoa, feriado, pode ser que esse documento só seja disponibilizado para a defesa dele na semana que vem, só que depois disso, todo esse documento tem que ser traduzido ainda, tem que ser tradução juramentada para depois eles poderem dar entrada no recurso. Eles vão fazer 2 movimentos. Primeiro é o pedido do efeito suspensivo, que ele pede para a pena dele ser congelada, vamos dizer assim, e essa decisão demora aí de 5 dias a 2 semanas para ser tomada, e depois eles vão entrar com recurso, que é para justamente tentar inocentar o Gabigol, e esse prazo é um pouco mais largo, pode ser que demore aí uns 8 meses, levando a média dos outros casos em consideração. Tem algumas informações de imagens do CT que confrontam os horários da denúncia e também depoimentos que estão um pouco esquisitos. Como é que os advogados do Gabigol pretendem utilizar isso? Pois é, no recurso, os advogados pretendem usar essas imagens do centro de treinamento para provar que o Gabigol chegou antes dos fiscais no Ninho do Urubu, no CT. Só que a gente tem uma grande dificuldade porque todo o processo que envolve antidopagem, eles correm em segredo de justiça. As informações que nós temos são vazadas através de pessoas que participaram e tem uma discussão que é se o Flamengo e o Gabigol avisaram que ele já estava em atividade, então os fiscais precisariam esperar 2 horas, e tem a versão que fala que eles não foram avisados, o que dá margem aí para poder dizer que, enfim, o Gabigol tentou criar alguma dificuldade. E tem também informações que durante o depoimento um dos fiscais entrou em contradição, em certo momento disse que eles chegaram antes do Gabigol, em outro momento ele disse que chegaram depois, mas é importante só deixar claro que quando os fiscais vão fazer o teste antidoping, ele é surpresa, não é avisado, não é combinado, e o atleta tem a obrigação de fazer. A discussão é justamente sobre se eles foram avisados ou não, para poder ter justamente esse tempo de 2 horas para o Gabigol poder descansar, para poder fazer o exame de sangue, porque se ele fizer antes da alteração dos resultados, alguma coisa pode ser mascarada ou potencializada, o resultado não vai ser fiel. E como é que o Flamengo vai ser impactado com isso tudo? Bom, o maior impacto do Flamengo, ele vai perder um dos principais jogadores dele, por mais que não esteja jogando aí por opção do Tite, mas diretamente o Flamengo não é impactado, mas o que acontece é que o Gabigol não pode mais frequentar ali as dependências do Flamengo. O Flamengo está ajudando a defesa dele, dando informações, colocando seus funcionários que têm alguma relação com o caso para depor, para servir como testemunha. O Flamengo também está preparando um ambiente separado do Ninho do Urubu para o Gabigol poder jogar, mas diretamente nada acontece com o Flamengo não é envolvido nessa denúncia. E aí, eu acho que todo mundo está curioso para saber sobre isso, Atos. Você enquanto jornalista de esporte, o que você acha que vai acontecer com o Gabigol? Ele vai cumprir os 2 anos de suspensão? Bom, os 2 anos, de qualquer maneira, ele já não vai cumprir, porque
teve um problema técnico no processo, que foi que a denúncia demorou muito para sair. Uhum. O caso aconteceu em abril e a denúncia só saiu em dezembro. E tem um artigo no Código Brasileiro Antidopagem que diz que quando há esse tipo de demora, a pena começa a contar da data do fato. Então o Gabigol ele vai ficar na prática 1 ano suspenso, porque a suspensão vai até 8 de abril do ano que vem. Mas levando em consideração os julgamentos do CAS e os julgamentos de antidoping, não é comum que eles tenham um efeito suspensivo, porque o doping é levado muito a sério. O diagnóstico aí pro Gabigol não é muito bom nesse sentido, mas também a gente não sabe o que está no processo, às vezes tem alguma falha, eles conseguem comprovar, mas assim, de imediato, efeito suspensivo, pelo histórico que eu conheço, acompanhando os casos do CAS, eu acho difícil. Agora, lá na frente, é difícil prever o que vai acontecer. Inclusive, o advogado Gabigol ele já teve uma vitória recentemente, uma vitória importante. Inclusive, na época era o Paulo Guerreiro que também jogava no Flamengo. Ele foi absolvido de doping, mas no recurso, não foi no efeito suspensivo também. Mas e aí, você já sabia de todas essas informações? Bom, para ler um pouco mais sobre tudo isso que nós falamos aqui e saber outras novidades, acompanha lá no blog Panorama Esportivo e também na editoria de esporte do Jornal Globo.